Olá pessoal, uma excelente sexta-feira para vocês. Vamos construir aqui um pouquinho um entendimento sobre o processo de patologização da condição autista no diagnóstico tardio. Traduzindo essa expressão, o porquê de uma percepção de adoecimento ou de uma intenção de adoecer o processo da condição autista. Primeira coisa que nós temos que relembrar é que o transtorno do espectro autista, ele é uma condição, ele não é uma doença. E isso é definido oficialmente no mundo acadêmico, tá? Se ele não é uma doença, é uma condição, nós também falamos de uma outra coisa definida dentro do mundo científico, que nós falamos de um processo que não tem remédio. Nós falamos de uma condição que pertence ao indivíduo do seu nascimento ao longo do processo do seu desenvolvimento, tá? E que essa condição é uma característica peculiar dele. Então, o porquê dessa busca de senso comum em visualizar e perceber a condição autista do diagnóstico tardio como uma doença? Então, primeiramente, nós estamos falando de sinais identificados no diagnóstico tardio que até então eram supostamente sinais invisíveis. Por que supostamente? Porque a pessoa na condição autista, ela tem a percepção, nem sempre uma consciência do porquê do que acontece, porém, muitas pessoas ao seu redor não conseguem ter nem a consciência e nem a percepção desses sinais. Entretanto, nós estamos falando de indivíduos que atravessaram anos e talvez muitos anos da sua vida manifestando uma rigidez cognitiva, uma necessidade de sistematizar coisas, de ter previsibilidade, de conduzir rotinas de uma forma organizada, planejada, radicalmente determinada. Nós estamos falando de indivíduos com sintomas de hipersensibilidade sensorial, com dificuldade com barulho, com luzes, com texturas ou etiquetas de roupa, com cheiros, com toque, com abraço. Nós falamos de indivíduos que apresentaram ao longo do seu processo de desenvolvimento uma diferenciação no processo de aproximação e interação social. Falamos de indivíduos que tiveram poucos ou nenhum amigo, de indivíduos que tiveram uma autopercepção de serem colocados de lado, indivíduos com dificuldades de expressarem as suas emoções, indivíduos com dificuldade de traduzirem pela palavra falada aquilo que pensam, indivíduos com dificuldade de interpretar aquilo que ouvem com a palavra falada do outro, tá? E indivíduos com sinais físicos ao longo da vida. Quadros alérgicos recorrentes de pele, dores de cabeça, enxaquecas crônicas, algumas alterações metabólicas, dores pelo corpo, etc. O que acontece do nascimento até o momento do diagnóstico tardio? Todos esses sinais, todas essas características, em partes, elas passam a serem ignoradas pelas pessoas que estão ao redor do indivíduo. Por um outro lado, elas são interpretadas como condições socialmente aceitas. Ok, é um pouco diferente, mas está tudo bem. Vai para a escola, fala, não interage muito, mas tá tudo bem. E nós temos indivíduos que foram mal diagnosticados, tá? Indivíduos que ao longo da sua vida fizeram várias peregrinações, passaram por diferentes especialistas, receberam diferentes diagnósticos, diferentes tipos de tratamento e, até então, com uma baixa resolutividade em relação a isso. O que acontece? O indivíduo, por este contexto de carregar consigo, sozinho, esta percepção, de conflitar dentro de si, tendo essa percepção, e de não conseguir encontrar um apoio necessário para ter uma consciência, uma percepção diferente, etc.,
Ele então vai gerando dentro de si o quê? Ele vai se autocobrando, porque ele se acha esquisito, ele se acha diferente. Ele vai tendo uma incompreensão do porquê que ele age, reage e sente as coisas de uma determinada forma. Ele vai se desregulando, então ele vai ter alguns momentos de irritabilidade, alguns momentos de choro, alguns momentos em que ele se isola. Ele vai começar a buscar uma evitação de determinados contatos sociais justamente para não se expor e também para não ser cobrado. Vai se afastar. Ele não só vai fazer uma evitação, mas ele vai chegar no momento em que ele vai buscar o afastamento. E tudo isso vai começar a gerar crises nesse indivíduo, em algum determinado momento da sua vida. E essas crises, elas vão começar a repetir, elas vão começar a se intensificar. E essa pré-condição, ela vai começar a formar na pessoa sintomas e, consequentemente, a somatória de sintomas vai levar esse indivíduo a um diagnóstico. O que deveria ser uma comorbidade, por que comorbidade? Porque tudo isso é provocado por uma condição autista, passa a ser um foco central de definição clínica e de tratamento, ou seja, esse indivíduo ele passa a ser tratado pela consequência e não pela causa daquilo que ele vive. E aí vem o pulo do gato. A partir do momento em que esses diagnósticos começam a acontecer, todo o processo da condição autista que pertence a esse indivíduo, que é inerente a ele, é anulado. E esse indivíduo, a partir desse momento, ele passa a ter uma autodefinição e uma heterodefinição vinda dessas avaliações, em que ele tem ou um transtorno de personalidade, ou uma bipolaridade, um quadro depressivo, um quadro ansioso, seja lá o que for, e ele passa a tratar disso e não ter resolutividade. Por que da patologização? Porque existe dentro da nossa cultura uma necessidade muito grande de evidências. E a partir do momento que uma somatória de sintomas ou um diagnóstico propriamente dito fechado acontece, tanto família, sociedade, como o contexto clínico, ele passa a ter uma evidência que justifique o diagnóstico e o tratamento. E isso se anula. Tá? Então, por que dessa inclinação do adoecer o diagnóstico do autismo? Porque a condição em si do autista, e quando eu falo de diagnóstico tardio, eu estou falando de uma estatística predominante de transtorno do espectro autista nível 1 de suporte e 2, tá? É negligenciada. A condição é anulada. E essa pessoa só passa a ter um valor clínico e uma suposta preocupação social, então, a partir do momento em que ele tem esse diagnóstico. Gente, isso é uma conduta totalmente equivocada, errônea, e que leva um prejuízo absolutamente significativo para a pessoa dentro da condição autista. Então, nós precisamos resgatar um conceito que a saúde aplica, e é um pré-requisito muito forte da Organização Mundial de Saúde, que é o processo preventivo, que se aplica à criança autista, ou seja, quanto antes diagnosticar, quanto antes começar a estimular, melhor vai ser a evolução, toda aquela história, tá? Gente, estes indivíduos que eu estou falando, eles nasceram e eles foram bebês, eles foram crianças, eles cresceram. Porém, eles foram negligenciados. Então, nós precisamos direcionar o nosso olhar de uma forma diferente, nós precisamos abranger de uma forma diferente, para efetiva e tecnicamente nós consolidarmos uma coisa chamada diagnóstico diferencial. Realmente é depressivo? Realmente é ansioso? Ou é autista? Isso é fundamental. O que você pensa sobre isso? Um grande abraço.